Não? Não, é desse lado de cá. Tava pingando água aí pela janela. Então tá de boas. Vamos, meu amigo, apresente. Peraí. Caso alguém não esteja vendo pelo Meet. Eu queria saber por que diabos não aparece as opções aqui embaixo. Seguinte, 2 pontos. Boa tarde. Inclusive eu estou numa campanha aí em Glória, que é para popularizar o termo boa manhã. Porque de manhã todo mundo só fala bom dia, sendo que a tarde e a noite são partes do dia. Então, se você fala bom dia, não precisa mais falar nem boa tarde, nem boa noite, porque você já falou bom dia. E uma coisa está incluída dentro da outra. Então, estou numa campanha aí, pedindo que todo mundo comece a falar boa manhã, já existe o boa tarde e o boa noite. Dito isto, vamos começar. Antes que me perguntem, não olhei nada da prova, tá? Hã? Que bom. Esse final de semana eu devo trazer, terça-feira eu devo trazer a nota, tá? Não, 90%, se você teve lá 90%, significa que é 90% de acerto. E os cálculos, aí eu tenho que ver se o que você acertou está com cálculo. Aí se o cálculo tiver certo... Hã? Estava com bug, tinha perguntas repetidas. Aí tipo assim, era a mesma questão lá, mesma pergunta, aí na 7 era a mesma pergunta também. Eu saio fazendo eu revi tudo antes de postar. Posso dar uma olhada lá, mas qualquer coisa... Eu acho que foi essa questão que tirou os 10%. Foi. Também fiquei... Oxe, mas se apareceu as duas igual, que você marcou a mesma resposta. Se a resposta lá no sistema tiver diferente, e aí? Então, é o seguinte, esse final de semana eu corrijo, tá? Provavelmente, aí no esforço concentrado. Ou então libera o feedback. Eu não sei se dá para fazer isso depois porque eu tenho a opção de fazer. Na hora que vocês vão fazendo, você vê já a resposta. Só que isso tem um problema porque você vai vendo a resposta correta. Então, se você errou, você pode passar para o coleguinha a resposta correta. E aí... Mas depois já na prova tem que finalizar. Não, mas o tal negócio, eu não sei se eu teria como fazer isso na hora que foi feita a prova, e eu não fiz, então não tenho como retroceder. Eu acho que não, para depois tem não. Tem só depois teria que marcar lá, depois de finalizada a prova, e eu não marquei essa opção. Seguinte, vamos começar um novo assunto, um assunto mais divertido, um assunto mais alegre, porque é um assunto que a gente quebra as coisas. Propriedade mecânica, que danado vem a ser isso? Por exemplo, temos aqui esse negocinho com álcool. Pergunta. Aconteceu algo com o trocinho aqui? Não.
Agora, se eu fizesse essa mesma coisa... Não, celular não. Celular já está aí com uns 3 anos, tem que durar mais uns 3 para frente. Não tem nada que eu possa jogar. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que fosse uma pedra e eu jogasse isso aqui no vidro. Não era para bater com aquela parte, não. Foi um negócio... Se fosse uma pedra, o que era que aconteceria com o vidro? Mas para o vidro. Por que o vidro teria quebrado? Basicamente, o que é que vai acontecer? Aí, fugindo um pouco do assunto, mas explicando, tá? O vidro é um material inorgânico. Ele é formado, a ligação química dele, basicamente, é a ligação iônica. São ligações fortes e com característica elétrica, ou seja, íon negativo atrai íon positivo. E essa força de atração, deixa eu riscar que é melhor. É basicamente o seguinte. Eu tenho que arrumar uma mesinha digitalizadora que não me deixa. Então faz de conta que eu tenho aqui. Pega aqui o cloreto de sódio, tá? NaCl. Na mais Cl menos. Então a ligação desse negócio é feita basicamente desse jeito. Então sempre mais menos. Então, quando a gente empurra, comprime alguma coisa, então a gente está aproximando as cargas iguais, a gente aproxima uma da outra. Sendo que o que acontece? Quando cargas iguais se aproximam, o que é que elas apresentam? Uma força de repulsão. Então, os materiais com característica iônica, como o vidro, eles não suportam essa absorção de energia. Por exemplo, a borrachinha que é feita desse negócio, tá? Então ela tem uma certa deformação e quando eu puxo, ela volta. Então eu posso amassar isso daqui e ele volta ao tamanho original. Então esse material aqui consegue ter uma certa deformação. O vidro não. Agora ele consegue, agora ele consegue. É bom para ficar colocar em algum canto, principalmente na bolsa, e eu esqueço. Então, certos materiais vão ter características diferentes de outros. Então, como é que a gente estuda essas características? Através das propriedades mecânicas. São só essas propriedades que servem para qualificar um material? Não, porque depende de outras aplicações. Tá? Então, por exemplo, alguns materiais precisam, as propriedades elétricas são mais importantes do que as propriedades mecânicas. Tá? Mas, em construção, tá, o que é utilizado em material de construção, essas daqui são as principais propriedades que a gente vai estudar. E agora risca. Hein? Já estava equilibrado ali em cima do carregador, é? Já ninja, mas não aparece propaganda de iPhone, um menininho correndo e batendo em tudo, quebrando, então aguenta. Se eu fosse você, ainda colocava mais alto. Arruma um canto aí mais alto para colocar. Pois é. Essa tomada aqui acho que é bom para... Não, mas você coloca no carregador para ver se ele, o quanto aguenta, ver se ele cai ou não. É igual...
o carregador original desse daqui foi para o Beleléu. Não, esse aqui é um Xiaomi. Aí comprei um genérico chinês. Funciona. Aí o bicho estava numa altura, acho que não tinha 30 centímetros do chão. Caiu com a ponta do plug que coloca na tomada. Resultado, soltou. Resultado, fui procurar um velho em casa para poder usar. Mas está funcionando. Então é o seguinte, basicamente as propriedades mecânicas vai servir para a gente determinar ou conhecer o comportamento mecânico dos materiais. E de novo, para que isso é importante? Uma série de projetos que vocês vão fazer no futuro vão estar ligados ao material. Tá? Então, determinado material serve para determinada aplicação, isso a gente sabe através de ensaios mecânicos. Obviamente que nós não vamos testar tudo que a gente vai utilizar. Por quê? O fabricante já fez esse teste, já manda para você o resultado desse teste. Então, baseado nesse teste, você vai lá e faz o projeto, tá? Por exemplo, aqui em construção desse tipo aqui, de tempos em tempos, é tirado uma amostra de concreto e feito um ensaio de compressão desse concreto. Por quê? Determinar a propriedade mecânica mínima exigida por uma obra desse tamanho. Mesma coisa em estrada e por aí vai, tá? Então, as propriedades mecânicas também vão definir o comportamento do material quando sujeito a esforços mecânicos. Então, por exemplo, tem uma propriedade nos materiais poliméricos que é chamada de viscoelasticidade. Nome bonito. Que danado é viscoelasticidade? Dá um exemplo bem maluco. Um chiclete. O que é que acontece com um chiclete? Qual a marca de chiclete que é vendida hoje em dia? Que na minha época vendia Babalu. Ainda existe Babalu? Qual o chiclete que se mastiga hoje? Trident. Big Big acho que é popular. Vamos de Big Big que é popular, que é o nome legal. Trident é um negócio mais elitista, que o povo vai ligado nesse negócio de açúcar. Então, o que é que acontece lá com o chiclete? Você pega o chicletezinho lá, mastiga, e aí o que é que acontece com o chiclete se você para de mastigar por algum tempo? Ele volta a endurecer, tá? Em teoria, se você pegar e for lá mastigar de novo, vai ser nojento, mas se ele não for muito degradado, ele vai começar a ficar molinho de novo, tá? Então, ele tem esse comportamento que ora é sólido e ora é elástico, tá? Então, os materiais poliméricos, aí o polímero se assemelha um pouco a um polímero, ele tem esse comportamento de se deformar com algum esforço. Citando o exemplo da caixa d'água que eu tenho aqui no banheiro em Angicos. Então, o que é que acontece com a caixa d'água daqui de Angicos? Ela é de polipropileno. Polipropileno é o mesmo material que vocês estão sentados aí em cima, tá? Dessas carteiras. Então, o que foi que aconteceu com a caixa d'água? Colocaram a caixa d'água, acho que a caixa d'água é de 1000 litros, e os caras muito provavelmente devem ter feito algum curso de engenharia e aprendeu que se nós temos 3 pontos, obrigatoriamente nós temos um plano que passa por esses 3 pontos. O povo foi esperto. Só que colocaram esses 3 pontos de apoio como sendo 3 tijolos. Então imagine, um diâmetro relativamente grande, apoiado somente em 3 tijolos, formando uma circunferência. Então tenho uma grande massa de água no centro
que não está apoiada nesses 3 tijolos. Então, o que foi que aconteceu com o plástico nesse meio tempo? Ele estava aqui, a parte que estava apoiada no tijolo estava de boas, mas a parte que estava sem o apoio começou o quê? A deformar. Foi deformando, deformando, deformando até surgir uma pequena fissura e a partir daí começou a vazar água. Então, esse comportamento desse material a gente conhece através de ensaio, tá? E aí, o problema por causa desse comportamento viscoelástico, tá? Que ele não foi de forma abrupta, ele foi de forma lenta, começou a vazar água, começou a pingar água no gesso. E ideia de engenheiro, o que é que se faz? Tenta se resolver o problema. Como? Você fura o gesso porque estava ficando muito cheio d'água. Então o gesso ficou cheio de buracos no banheiro, mas resolvia o problema. Não, é porque eu pensei que era alguma coisa pior, tá? Aí depois eu subi, fui ver, aí encontrei o vazamento, aí teve que trocar a caixa d'água no final das contas. Mas o negócio era pingo dentro do banheiro. O negócio é resolver o problema. Porque na realidade me bota uma coisa na cabeça, tá? Vocês vão ser contratados para resolver problema. O fato do conhecimento do curso de engenharia vai lhe facilitar na resolução do problema. Mas o negócio é resolver. Tá lá alguma coisa com problema, você vai ter que dar seu jeito. Que é a pior frase que eu aprendi em indústria: dê seu jeito. Não importa como. Obviamente que o conhecimento lhe faz você ter um leque, ou abrir seu horizonte. Então, o seu leque de ideias ou de possibilidades de solução é bem maior do que, por exemplo, uma pessoa que é somente um técnico, que só está restrito aqui e dali. Você só faz isso. O seu já é um pouquinho maior e aí você vai à procura de solução. Por isso que fez outra, eu discuto com um colega professor que coloca em prova para coisa de decoreba, o que é que diz, sei lá, a norma tal sobre isso. Porque quando vocês estiverem trabalhando, vocês não vão ter, o negócio é, se tiver algum problema, tem uma norma que fala alguma coisa sobre isso, ou pesquisar qual que é a norma. Então você não vai estar amarrado a não ser que tenha uma memória muito boa, que aí não, já sei, me lembro que decorei na prova tal, usei isso para... Então, os ensaios também servem para a gente encontrar níveis aceitáveis de deformação e falhas, tá? Todo projeto que vocês forem fazer, ou qualquer coisa que vocês estejam fazendo, vai ter lá um coeficiente de segurança que você vai utilizar. Então, por exemplo, na construção civil, o coeficiente de segurança de pontos é 2. Ou seja, tudo que você calcula lá, ou tudo que está calculado lá, foi calculado multiplicando a carga máxima suportada por 2. Então, você joga o coeficiente de segurança lá para cima. Então, em obras de construção civil, a depender do tipo da obra, você passa com níveis de segurança muito alto, que é para garantir que não vai dar nenhum tipo de... ou nenhuma merda muito grande. Isso não era para estar escrito aí não, tá? Foi que... Então, as tensões que o material pode suportar, ou pode sofrer: tração, compressão, cisalhamento e torção. Então, tração, corpinho está sendo esticado, tem aí força sobre área, que me dá exatamente o valor da tensão. E essa ideia de tensão, força sobre área, se aplica a todos os outros esforços, ou a todas as outras tensões. Então, compressão, também vou ter uma tensão de compressão que vai ser força sobre área. Cisalhamento vai ser a tensão de cisalhamento sobre área também, tá? Está marcado ali a área e a deformação. Cisalhar, basicamente, é a ideia de cortar, tá? Que seria um binário, duas forças sendo aplicadas em sentidos opostos. E torção, também vai ter a tensão de torção, que vai ser também força sobre área. Esse negócio aqui de torção,
na indústria mecânica é extremamente importante em apertos de parafuso, por mais incrível que possa parecer. Tá? Existe um equipamento chamado torquímetro, que aí você vai ver a força que vai ser utilizada para aplicar em determinados parafusos. Tá? Então, normalmente em controle de qualidade, como quase tudo é automatizado, então você vai lá em moto, carro, esse negócio, e vai ver por amostragem, obviamente, saber se a força que foi utilizada para apertar um determinado parafuso está correta. Tá? Então você usa aí um torquímetro. É um negócio que... Um colega em Manaus que tinha trabalhado na Yamaha, que disse que passava um bocado de moto lá sem... até via só uma e nessa daí já estava tudo padrão, as outras eu não ia olhar mais não. Aí deixava passar. Que é outra coisa, vocês vão, se for trabalhar em fábrica, que hã? Sim, você tem uns lotes, aí dentro de cada lote você tem um X número de amostras e você faz nessas amostras que na realidade você faz por amostragem. Não dá para você, a depender do processo, você não tem como testar tudo. Então, por amostragem, você vai e faz. Então, a vida em fábrica, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom para quem gosta da questão de conhecer o processo, mais ou menos entre 1 ano e 2 anos de emprego, você já fica sabendo de tudo o que acontece na fábrica, na unidade fabril. Tudo. Você não aprende mais nada novo. Se você for daqueles que sempre quer aprender algo novo, em 2 anos você tem que mudar de emprego, tá? O tempo médio em uma economia que está tendo emprego, o tempo médio que uma pessoa fica em uma fábrica é de 5 anos. Tá? Que aí ou é demitido ou sai, então fica... A cada 5 anos o... Não, fábrica... As gigantes, você muito provavelmente vai demorar um tempo maior para conhecer tudo. Citar o exemplo da Honda da época que eu estava em Manaus. Tá? Não sei qual o tamanho dela hoje. Mas a Honda... Não, de materiais. A Honda, na época que eu estava lá, tinha 4.000 funcionários. Então, era muita gente e muito setor. O professor Damilson foi que trabalhou lá. Damilson, que é professor de... Pronto, aí num ambiente como a Honda, que é muito grande, aí você vai ter que andar por muito setor para descobrir como é que a fábrica funciona como um todo. Mas em fábricas menores, por exemplo, a que eu trabalhei lá, tinha em torno de 250 funcionários. Então, em 1 ano, eu sabia como era todo o fluxo da fábrica, então eu sabia como funcionava todo o setor. Então, se você quer aprender coisa nova, entender coisa nova, fica um pouco complicado, porque você vai estar dentro de um ambiente que você já sabe exatamente o que vai acontecer. Em fábrica não vai surgir coisa do... Em 1 ano você já viu todos os problemas possíveis que podem acontecer dentro de uma fábrica. E a partir daí a solução, obviamente, vai ser sempre a mesma. Tá? Não tem muito o que inventar. Então, se você gosta de estar sempre procurando coisa nova para fazer, então a coisa nova é sair mudando de emprego. E aí 2 verdades do universo. Primeira, é muito melhor procurar emprego estando empregado. E você vai muito mais tranquilo. E a segunda, se você começar ganhando pouco, em teoria você vai passar o resto da vida ganhando pouco, tá? Então, são as 2 verdades, que é muito difícil você começar ganhando pouco e, cara, da hora para outra você ter um aumento. Aí, em indústria pequena, isso é mais problemático. Em indústria grande, você já tem mais ou menos você sabe quanto cada função ganha, então você sai mais ou menos o negócio. Mas com a indústria menor fica um pouquinho mais complicado.
Mas, de novo, não sei se já falei aqui, mas se falei, falo de novo. Surgindo estágio, seja, sei lá, em China está oferecendo emprego, vá. Tá? Canadá, que por mais que você goste da sua família, por mais que você goste dos seus pais e a recíproca seja verdadeira, eles já viveram a vida deles, então a vida agora é sua, então meta as caras aí. O bom é que eu falo isso em casa e minha mulher me bate. Não, eu falo, vá, pode ir. Não, mas é o seguinte, eu sou filho único, tá? Então mais grave é a situação. E o estágio que surgiu, em Campina Grande não tinha estágio. Em Campina Grande ou eu fazia estágio para ganhar vale de transporte nas indústrias de lá, ou não fazia. Aí surgiu um em Manaus. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu preciso do estágio para terminar o curso. Então, vamos embora. Comprei a passagem de ida, saí de João Pessoa. Nunca tinha andado de avião na vida. Aí fui, aí já tinha uns colegas de curso que já trabalhavam na empresa que eu ia, que aí também facilita a questão da receptividade. E primeiro dia de trabalho, tinha ido para a casa desse conhecido. Aí de manhã ele, vamos para a fábrica, vamos. Pego carrinho de carona, chego na fábrica, está chovendo. Corro para fugir da chuva. Primeiro pé que boto na empresa, está o cara que era o responsável pela segurança da fábrica em pé. Boto o pé, escorrego, dou um carrinho no cara. Cara, puf, te cai por cima da minha mão, corta o dedo, não sei o quê. Eu disse, pô, isso aqui é... Se é depender de primeira impressão, eu estou bem. Primeiro... Não, era no mínimo um vermelho se fosse futebol. Mas aí terminei, depois do estágio, aí fui contratado, aí fiquei lá como... Aí voltei para defender o estágio e na volta fui contratado como... Que aí lá basicamente todos os engenheiros tinham cargo de chefia, aí eu saí de estagiário para chefe. Ascensão meteórica, negócio de... Não, no estágio, na época, eu ganhava R$500, isso em 97. Se bobear, deve ser o que se paga hoje de estágio. 97 não, 96. Era, mas aí o negócio, os outros conhecidos que foram para Manaus na mesma época que eu, ganhavam 1.200 para estagiar. O pessoal da Honda, da Sharp, da Panasonic, era tudo nessa faixa de 1.000 a 1.200. Então já era mais do que eu ganhava. Então todo mês ligava para casa pedindo dinheiro. Mãe, bota uns trocados aí que não vai dar não. Que era que o custo de vida em Manaus é muito alto. Então eu me lembro que eu ganhava 500 de estágio, aí fui alugar um apartamento com mais 2, aí um deles já era contratado como engenheiro, aí já ganhava 2.000 em um quebradinho, e o outro era estagiário da Panasonic, que ganhava 1.000 e pouco. Aí só de aluguel a gente pagava R$500. Então o que eu ganhava basicamente era o valor de um aluguel em Manaus. Isso na época... Se for transportar para hoje, Ave Maria, o apartamento deve estar custando aí uns R$3.000 de aluguel. Foi de 500 para 1.500. Então, tripliquei o salário e esses 1.500 batia mais ou menos 10 salários mínimos. Na época.
Então, se fosse hoje, os 10 salários mínimos tá 10 mil, né? Então, você teria essa proporção aí de um para o outro. Então, você tinha um salário relativamente bom, e a bolsa de estágio também era relativamente boa, mas o custo de vida também era muito alto. E, normalmente, as empresas de Manaus, elas, não sei como é que está hoje, tá? Mas na época davam, pelo menos uma vez por ano, uma passagem ida e de volta para a sua cidade de origem. Então, das vezes que vim de férias, foi com a passagem custeada pela empresa. A Honda dava 2 passagens por ano, só que era não acumulativa. Então, tinha colegas meus que para não perder a passagem, simplesmente ia pegar um voo para passar um final de semana e voltar, só para não perder a passagem. Aí já que eu ia perder mesmo, primeiro eu vou visitar a família. Mas a distância de casa é um pouco ruim. Final de ano, por exemplo, lá o pessoal comemorava às 11 horas da noite, porque era o horário de passagem de ano no Nordeste. Que é uma hora a menos. Então é o seguinte, para a gente estudar a questão de propriedade mecânica, a gente deve entender aí o que danado é deformação elástica. Então, pegando aqui de novo a borrachinha. Se eu puxo, retiro o esforço, o que é que acontece? Volta ao tamanho original. Então, isso é a tal da deformação elástica. E tudo isso a gente consegue descobrir através do comportamento tensão versus deformação. Então, tensão, força sobre área. Deformação, aquilo que o material se deforma. Então, nós temos aí a tensão sendo escrita como... Se a gente pegar aqui, por exemplo... Opa, cadê a canetinha? Se a gente pegar, por exemplo, Lady Hook, lá de uma mola, que a gente aplica uma força. Então, essa força é igual à constante elástica da mola vezes a deformação. Essa constante elástica da mola é como se fosse um módulo de elasticidade. Então, esse é aqui é o nosso módulo de elasticidade. Está muito I. Ou módulo de Young. Esse módulo de elasticidade aqui, ele está ligado à rigidez do material. O que danado é essa rigidez? É a dificuldade que o material oferece à deformação. Então, por exemplo, o vidro, por mais incrível que possa parecer, ele apresenta um elevado módulo de elasticidade, tá? Porque o vidro é rígido. Módulo alto significa dizer que o material é extremamente rígido. Ao contrário, que aí você vai ter a água, a viscosidade é 1, né? Então, teve módulo de elasticidade alto, maior rigidez, ou seja, maior dificuldade de deformação. Aqui nós temos uma borrachinha, tá, que chama tecnicamente de elastômero. Então, módulo de elasticidade de uma borracha é muito baixo se comparado, por exemplo, a um vidro ou
a um aço. O modo de elasticidade do vidro, acho que é umas 2 ou 3 vezes maior do que o aço. Espera aí, deixa eu só ver aqui, agora fiquei na dúvida. Se eu consigo dar um ESC. Não consigo não por causa disso. Pronto lá, cadê? Olha, depois que eu coloquei, consegui entrar no Wi-Fi do negócio. Tá tudo gravando, tá no Meet. Módulo. Do aço, está em quanto? Está no cigarro. Modo de elasticidade. Cadê? 30 gigapascal. Não diz nem tabela que não diz nem unidade, é sacanagem. Pega aqui uma tabelinha. Limite de ruptura. Aqui só tem limite de escoamento. Eu quero módulo. Pronto, achei. Então, modo de elasticidade aqui no aço, 200 gigapascal. Vamos ver aqui do vidro. Aí. Vidro, 65 gigapascal. Deixa eu só ver que tipo de vidro é esse aqui. Deixa eu ver só um negócio aqui. Módulo de elasticidade. Teia de aranha. Não vai ter. Só aparecer alguns plásticos. Tá aqui embaixo. Módulo. Spider. Então dá 1 vezes 10 a 10 dá 10 GB, né? Então o modo de elasticidade da teia de aranha 10 gigapascal. Kevlar 100, celulose 30, osso 20, borracha que danada é CA, meu Deus. Então, a teia de aranha, a elasticidade é maior? Não, o modo de elasticidade da teia de aranha é 10 gigapascal. A tensão de ruptura dela chega a 1 giga. E eu não sei o que danado tem escrito aqui. E a energia em joule por quilograma chega a 10K. Teia de aranha é forte, rapaz. Mas ela é tão fácil de arrumar. Não, mas aí tá o negócio. Aí entra no que a gente estava falando. Tudo, tensão, é igual a força sobre área. Então, a área, força sobre área. A área da teia de aranha é muito pequenininha. Então, por isso que na ruptura, para você quebrar, a força é maior. Aí é que está o negócio. Então, se você consegue juntar tudo, vários fiozinhos, aí você joga esse negócio lá para cima. Que na realidade é como se você resolve os problemas em engenharia civil. Que em engenharia civil qualquer coisa tira no reboco. E qualquer falha de estrutura aumenta a ferragem. Por quê? Como tensão é igual a força sobre área, significa dizer, se eu aumentar a área da ferragem, consequentemente, essa minha tensão aqui vai aumentar a depender da força que eu aplico aqui, tá? Então você consegue ter um aumento de resistência aumentando simplesmente a área. Então, em tese, você resolve todos os problemas estruturais com o aumento da área do material. O problema é que esse negócio vai ocasionar aumento de custo. Então, você resolve o problema
mais o custo vai lá para cima. Frio? Acredito não, rapaz. Rapaz, Não, em Manaus, obrigatoriamente você tinha que andar com ar-condicionado para tudo quanto é lado, porque não é porque lá o calor lhe abraça, tá? Aqui, eventualmente, por exemplo, nessa época do ano que fica mais úmido, então se parou de chover e não tem vento, você sente muito calor. Em Manaus é assim o tempo todo. Então, para onde você vai, o calor. Então, você sair com camisa clara ou cinza é perdido porque você vai andando e começa a suar. É bom para ir para a academia, que você chega na academia, faz 5 minutos de qualquer coisa, a camisa está toda ensopada, você diz, pronto, já fiz exercício mais do que suficiente hoje. Aí vai embora. Muito úmido. Aí, o que é que acontece? Por exemplo, no início que eu cheguei lá, tá a história lá dos R$ 500, o apartamento lá com... Aí, a parte rica do que era... O apartamento tinha 2 quartos. Aí, o rapaz que era engenheiro ficava num quarto e os estagiários dividiam outro e a gente dividiu o aluguel por 3. Mas por 3 não, porque ele pagava... Ele sempre foi metido a socialista, ele disse, não, eu pago a maior parte aqui porque eu já estou contratado, então pago a maior parte e eu e Almeida, acho que ele pagava 200, eu e Almeida dividia os 150 cada um. E o bom era para fazer, eu não sei se vocês moram de República aqui, para fazer conta, no final do mês era um negócio impressionante, porque o negócio era dividido item a item. Então... A gente fazia compra, aí a nota da compra... Não, a nota da compra era grudada lá, guardada um gelinho, um gelinho é ótimo, um imãzinho na geladeira, marcando lá a conta. Então era pão de forma, quem comeu? Aí, divide por 3. Polpa de cupuaçu, que só eu e Fred gostava e Almeida não gostava, então, dividido por 2. Então, era um negócio, item por item. Era um negócio que você começava a fazer as contas 9 horas da noite e ia terminar 2 horas da manhã. Telefone, então, era uma maravilha, que era telefone fixo. Então, porque na época não existia, celular não era tão comum. Então, a gente pegava a conta e, número tal, 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 é meu. Tal, 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 meu. Aí tinha uns números lá que não era de ninguém, aí a gente dividia por 3. Em suma, o negócio era complicado para fazer conta. Mas o fato é, a questão do ar-condicionado, aí o Fred era mais abonado, já era contratado como engenheiro, comprou um ar-condicionado. Enquanto que eu e Almeida, a gente ficava no ventiladorzinho, que era comprado numa loja lá chamada Sucatão. Então, o ventilador um dia quase pega fogo, porque faltou energia, a gente botou uma vela em cima e a vela decoisou, queimou a parte de trás do ventilador. Tinha um negócio maluco. Aí, segundo a Almeida conta, porque eu dormi numa rede, durante o estágio todo, eu dormi numa redinha de nylon, tá? Não sei se hoje é comum vender essas redes, mas dormindo nessa rede de nylon, nunca lavei durante esses 6 meses. Porque é de nylon. Aí, resultado... Almeida disse que teve um dia que ele disse que acordou se afogando no próprio suor. Aí nesse dia ele resolveu comprar um ar-condicionado. Aí disse, você vai comprar, é seu. No dia que você for embora, você leva. Não venha querer dividir comigo não, porque eu só estou dividindo o quarto, você que está querendo colocar ar-condicionado. Aí eu passei uma boa parte do período lá aproveitando o ar-condicionado que eu tinha comprado. Não, foi lá também que descobri que esse negócio de lavar roupa é um negócio que eu não tenho a menor afinidade. Então, é porque eu inventei de lavar uma toalha e a toalha ficou parecendo uma lixa. Que eu acho que eu não tirei o sabão da forma que era para tirar o sabão.
Que tinha uma vantagem, né, no final das contas, né, porque se o que a água não tirou, a toalha ia lá por atrito e retirava qualquer tipo de sujeira. Isso saia muito mais limpo do que... Era 2 lavagens praticamente. Aí eu resolvi pagar uma pessoa para ficar lavando a roupa, porque não dá... É um negócio que eu não tenho uma... Não. Tinha um negócio aqui, o guarda-roupa, eram as camisas guardadas dentro de um saco plástico de lixo, de pendurada no armador. Vida de estagiário. E para passar roupa, então... Teve uma vez que entrei na Riachuelo, tinha lá umas camisas fácil de passar, eu botei um sorriso de orelha a orelha, são dessas que eu quero. Então é o seguinte, se a gente faz ou estuda o comportamento tensão, deformação, num gráfico tensão versus deformação, a gente vai ter uma parte linear. Opa, volta. Uma parte linear no gráfico. Então, essa parte linear é onde ocorre a deformação elástica. Então, dentro dessa região, obedece-se à lei de Hooke. Então, apliquei uma tensão, se retiro a tensão, volta ao tamanho original. Então, olha o que eu falei que estava molhando aí. Então, aqui, nesse trocinho aqui, obedece à lei de Hooke, tá? E a partir daqui, a gente encontra o módulo de elasticidade, que vai ser numericamente igual à inclinação desse gráfico, tá? Então, quanto mais em pezinho tiver o gráfico, maior o módulo. Quanto mais para baixo tiver o gráfico, menor o módulo. Espera aí que eu tenho que apagar isso. Frio, menino? Deixa eu... O chato que abrindo a janela molha. Ximaria, isso aí que é... E ainda contando histórias, em Campina Grande, tem pegando mais ou menos de junho, no início de maio, junho, julho, até meados de agosto, é um pouquinho frio. Aí o que é que acontece? A casa dos meus pais passou um bocado de tempo fazendo reforma, né? Que reforma em pessoa que não tem recurso, então ela começa, você sabe quando começa, mas nunca sabe quando termina. Então teve uma época que foram construir um novo banheiro. Aí para construir um novo banheiro, não sei por que raios, começaram a armazenar água em tambores. Aí chegou nessa época do ano que chovia e fazia frio. Para eu chegar na universidade, eu tinha que pegar 2 ônibus. Então, por exemplo, no dia que tinha aula de 8 horas da manhã, eu tinha que sair de casa pelo menos às 7, que era para garantir que conseguia pegar os ônibus. Para sair às 7, eu tinha que acordar pelo menos às 6h30, para dar tempo de sair às 7. E tinha uma aula que era de inglês instrumental, que começava às 7 horas da manhã. 7 da manhã. Aí para sair às 7 da manhã, eu tinha que sair de casa às 6, que tinha que acordar de umas 5h30. Aí quando estava fazendo frio, para tomar banho nesse horário, com a água que passou a noite toda tomando ar frio no negócio,
Aí eu desenvolvi a técnica que era jogar um balde d'água na cabeça, dar uns pulinhos, sabonete e outro balde d'água e sair de casa. Nessa época, se eu soubesse da toalha com formato de lixa, teria utilizado, porque era muito mais simples do que tomar banho. Aí foi nessa época também que defini que é muito melhor tomar banho à noite para não ter que tomar de manhã. Mesmo porque você está dormindo, você não vai se sujar dormindo. Então você dorme limpinho e acorda limpinho do mesmo jeito que foi dormir. E café da manhã é vitamina de banana, que é para também não perder tempo. Tudo em prol de dormir. Então é o seguinte, existem alguns materiais, por exemplo, ferro fundido, fundido. Eu tenho que ter cuidado toda vez com essa palavra. Ferro fundido cinzento, concreto e muitos polímeros que apresentam comportamento frágil. Apresentando comportamento frágil, ele praticamente não apresenta deformação elástica. Ou você não consegue definir onde começa uma parte elástica e onde começa a parte plástica. Daí se utiliza o módulo tangente ou módulo secante para identificar ou calcular o módulo de elasticidade, tá? Tensão de compressão, cisalhamento ou torção induz um comportamento elástico e as características de tensão e deformação sob baixos níveis de tensão são virtualmente as mesmas, tanto sob tração como compressão, incluindo magnitude do módulo de elasticidade. Em outras palavras, no ensaio de tração ou no ensaio de compressão, a gente chega basicamente no mesmo módulo. E aqui a tensão de cisalhamento, ali o módulo de cisalhamento e a deformação de cisalhamento. E aqui alguns módulos de alguns materiais, só que eu queria dar um zoom, mas o zoom está aqui embaixo, abaixo dessa coisa aqui que eu não consigo tirar. Tá, então nós temos aqui vários materiais metálicos, tá? Então, alumínio, latão liga, cobre, magnésio, níquel, aço, titânio e tungstênio. Então vejam aqui o módulo de elasticidade em megapascal. Tá? Então alumínio 69 GB, o latão 10, cobre 11, magnésio 4,5. Magnésio você olhar com cara feia para ele se deforma. Tá? Então muito maleável. E nós temos aqui, ó, o grandão aqui embaixo. Espera, volta. Nosso querido e adorado amigo tungstênio. Tungstênio é muito aplicado na indústria mecânica, principalmente na forma de carbeto, porque ele é muito duro, tá? Duro, porque ele tem esse módulo aqui, ó, gigantesco. Não, ele é muito utilizado, essa dureza, em aplicação em discos de corte, por exemplo. Então, materiais abrasivos, boa parte deles é feito com carbeto de tungstênio. Ele tem um problema que a temperatura de fusão dele, agora estou na dúvida. Tá? Vou dar um erro aí de 1000, mas fica... É 3.000 graus ou 4.000? Agora estou na dúvida. Eu estou na dúvida. Temperatura de fusão do tungstênio é extremamente alta. Não sei, não vou me recordar. Aí o que é que acontece? O processamento dele é muito difícil. Mas existe uma técnica chamada metalurgia do pó, que processa
nosso amigo tungstênio. E aí, normalmente, muito utilizado em materiais abrasivos, tá? Materiais abrasivos é igualzinho à minha toalha, que tem uma dureza muito grande e a partir daí sai retirando qualquer tipo de impureza que tenha no corpo. Temos uma outra propriedade aí chamada de analestia. É esse nome aí. Então, que é o comportamento elástico dependente do tempo. Oh, meu Deus do céu, não quero passar você, não. Então, isso daqui acontece em processos microscópicos e atomísticos, dependendo do tempo que acompanha a deformação. Então, para metais, a componente anelástica é normalmente muito pequena, sendo frequentemente desprezada, e é importante para os polímeros no comportamento viscoelástico, como já falei lá para vocês, no caso do nosso querido e adorado chiclete. Temos coeficiente de Poisson, acho que o símbolozinho está esquisito aí. Coeficiente de Poisson, basicamente definido como sendo a razão entre a deformação lateral e axial. Tá? Então, nós temos aqui a variação, à medida que eu estou aplicando um esforço, eu vou ter um aumento do comprimento e uma diminuição da largura, e a partir daí nós temos o coeficiente de Poisson, que é a deformação na direção X sobre deformação Z, ou na deformação Y sobre a deformação Z. Esse coeficiente Poisson, para a maioria dos metais, fica na faixa de 0,3, tá? Fica nessa faixa aqui. Para materiais isotrópicos, modo de cisalhamento e de elasticidade estão relacionados entre si pelo coeficiente de Poisson de acordo com a expressão. A expressão era para aparecer ali embaixo. Tá ali. Iso quer dizer igual e trópicos quer dizer trópico. Basicamente, são propriedades iguais em todas as direções. Então, por exemplo, se a gente pegar uma folha de papel e puxar nessa direção, a propriedade é exatamente a mesma. Então, o papel, eu posso dizer que tem propriedade isotrópica, porque em qualquer direção que eu for, ela vai ter a mesma propriedade, tá? Agora, se a gente tiver, por exemplo, fazer aqui com os fios, mas serve, por exemplo, com a corda. Então, se você pegar uma corda, a maior resistência da corda vai ser nessa direção. Se eu pegar a corda e sair puxando aqui, ela vai se desmanchar. Então, a corda ela não tem propriedade isotrópica, porque nessa região a propriedade é muito alta, mas na tensão paralela ao corpo dela não vai ser, porque os fios vão estar só torcidos, mas você não tem nada ligando eles. Tá? Então, a corda tem propriedade anisotrópica, ou seja, propriedades diferentes em direções diferentes. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente que os materiais metálicos, que a gente vai dizer que é policristalino, eles vão apresentar propriedades sempre isotrópicas. Tá? Agora, se a gente pegar um monocristal, aí ele apresenta propriedade isotrópica. Então, vimos a deformação elástica. Tá? A deformação elástica, parte reta do gráfico tensão de deformação. Deformação plástica, o que é que vai acontecer?
nós vamos ter um negócio chamado escoamento e limite de escoamento. O que danado vem a ser isso? Lá atrás, a gente falou um pouquinho sobre um negócio chamado discordância. Então, diz que a discordância era um defeito linear, e essa discordância era que era responsável pela deformação plástica dos materiais metálicos. Então, o que é que vai acontecer nesse tal de escoamento? Esse limite de escoamento é o esforço que a gente aplica, a força que se aplica, e a partir dessa força, as discordâncias começam a se movimentar. Então, a discordância se movimenta a partir do ponto no gráfico tensão-deformação que a gente tem aqui. Nesse caso, não é bem visível, é representado pelo limite de proporcionalidade, por esse ponto P. Então, daqui para trás, nós temos elástico, daqui para frente, plástico. Nesse caso específico aqui, nós vamos ter um limite de escoamento superior, um limite de escoamento inferior e tem segue o restante do gráfico. Então, esse ponto aqui é a tensão, e esse daqui também, tensão. Pois, João? Irreversível. Que uma vez que ela se deforma, fica. Então, são tensão que faz a discordância se movimentar. Então, é a tensão necessária para a gente fazer esse movimento da discordância. E quando essa discordância se movimenta, nós temos a deformação plástica. Em outras palavras, o que é que significa? Significa que até esse ponto P, até esse limite aqui, o que é que vai acontecer? Qualquer força que eu aplicar, eu vou estar dentro da zona elástica. Passei desse ponto P, começa a ter deformação plástica. E o que é deformação plástica? Deformação permanente. Então, o que é que acontece aqui com essa cadeira? Ela é feita com essa estrutura aqui esse caninho aqui, achatado. O que é que nós temos aqui? Fizemos o quê? Uma dobra. Para fazer a dobra, eu preciso de uma deformação plástica, certo? Então, para fazer essa dobra é ótimo, eu preciso aplicar um esforço que seja maior do que o quê? Esse limite aqui, esse limite de escoamento. Então, o limite de escoamento me diz quando é que eu começo a ter uma deformação plástica. Então, para ter essa deformação plástica, que é essa deformação permanente, a máquina que vai dobrar isso daqui tem que aplicar um esforço maior do que o limite de escoamento. Aí a outra pergunta, para a gente terminar hoje. O que é que acontece aqui com a cadeira? O projeto da cadeira. Fiz a cadeira. A ideia da cadeira é se deformar, ou seja, é para tá afundando ali o chão, alguma coisa, ou é para a estrutura aqui está se deformando com o meu peso? Não, porque nem seria possível deformação, né? Só a cabeça que é pesada. É que minha mulher disse que a minha cabeça não é grande, é meu corpo que é pequeno. Aí é... Não, é a mesma coisa, porque a cara dela é pequena em relação ao nariz. Então, não.
Também não, mas vamos lá. Depois eu explico a história de como eu nasci. Então é o seguinte. Que é complicado, é quase uma construção geográfica. Então, para ter um projeto do nosso dia a dia, a gente trabalha dentro da zona elástica. Mas para conformação mecânica, ou seja, para dar forma aos metais, nós vamos trabalhar com tensões acima do limite de escoamento. Para deixar claro, eu vou... Diga. Mas caso você não queira fazer tanta força, você aquece o material. Sim, mas aí você aquecer o material, não necessariamente o aquecimento sai impune. Porque ao aquecer o material, você pode mudar as propriedades dele. Então, a temperatura em si no metal, ela provoca outras mudanças que não necessariamente só Então, por exemplo, normalmente, quando você vai fazer... você chega no curso de Engenharia Mecânica, não sei em Mossoró se tem, mas tem disciplina só de soldagem. Em soldagem tem lá o negócio zona termicamente afetada, que é chamada de ZTA. Então, quando você vai fazer uma solda, a parte do material que fica ao redor da solda tem as propriedades dela modificadas pela temperatura que foi utilizada na solda. E aí você pode ter fragilidade do material ali ao redor. Pode ter. Então você tem modificações que podem afetar por causa do calor. Mas basicamente é o seguinte, vou fazer um projeto, vou projetar um motor, vou projetar uma cadeira, vou projetar uma treliça, eu quero que a treliça funcione tudo dentro da zona elástica. Agora, se eu for fazer qualquer conformação, qualquer processamento no metal, aí a gente vai trabalhar com limites acima do limite de escoamento. Então, as máquinas que vão fazer esse trabalho, elas têm que ser robustas para poder fazer essa deformação. Dúvidas nesse negócio aí? Não, mas só contando aqui, minha mãe é daqui de Angicos, meu pai da Paraíba, se conheceram aqui e eu fui nascer no Piauí. Então, do ponto de vista da geografia, o negócio está sensacional. Dúvida aí nesse negócio? Perguntas? Questionamentos? Então,